Queridos irmãos e irmãs, neste segundo vídeo do mês de novembro, gostaria de partilhar com vocês, aprofundando um pouquinho, o tema da comunhão dos santos e das exéquias cristãs. A comunhão dos santos. Somos membros da Igreja Comunhão. A Igreja é, por sua própria natureza, comunhão. Comunhão que reflete o mistério trinitário de Deus amor. Por isto, os membros da Igreja, como batizados e chamados à santidade, são comunhão. A Igreja é comunhão dos santos, a modo de vasos comunicantes, em relação de dependência de Cristo, cabeça de todo o seu corpo místico. Assim, o professa a Igreja no credo chamado apostólico, com uma fórmula que remonta ao século IV. Creio na comunhão dos santos. A fé na comunhão dos santos tem dois aspectos. Formamos uma comunidade que possui em comunhão os bens espirituais de todos. E depois, cada um pessoalmente coopera ao bem dos demais, segundo sua caridade ou vida em Cristo. É, pois, comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas, como nos recorda o Catecismo. É a consequência de estar chamados para ser um só coração e uma só alma, até o ponto de ter tudo em comum. Por isto, a fórmula do credo, em dependência de Cristo cabeça, se aplica especialmente à comunhão mútua dos méritos, communium meritorum, segundo Santo Tomás. Compartilhar e conviver familiarmente. O compromisso desta fé, pelo fato de professar o mesmo credo, comporta ser comunidade de trabalho e solidariedade para transformar a criação, de convivência fraterna para ser imagem de Deus amor, de relação pessoal e comunitária com Deus pela oração comprometida, a oração comprometida do Pai Nosso, para cumprir as bem-aventuranças e o mandamento do amor. Deste modo, ninguém vive para si mesmo, como tampouco ninguém morre para si mesmo. Esta realidade de comunhão compromete a crescer na caridade de santidade e de missão, para bem de toda a Igreja, que é o povo de Deus, que é corpo místico e família de irmãos. O crescimento de cada um, sendo plenamente pessoal e responsável, pertence também aos demais e repercute no crescimento harmônico de todos. Compartilhar a vida de santificação. Queridos irmãos, chama-se comunhão dos santos porque os membros da Igreja são o povo santo ou o povo dos santos, que pertencem a Deus, o santo. O povo dos santos está chamado a ser santo, isto é, a ser fiel aos desígnios salvíficos de Deus sobre a história, sobre cada ser humano e sobre toda a família humana. Nosso ser, reflexo do ser de Deus, aqui está o sentido ontológico, tem que expressar-se em um agir que seja também reflexo do agir de Deus amor, e aqui o sentido moral. Este povo dos santos é comunhão dos santos, é reflexo da comunhão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto nos comunicamos uns com os outros, em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja e participamos antecipadamente da liturgia da glória consumada. Todos, em forma e grau diversos, vivemos unidos em uma mesma caridade para com Deus e para com o próximo. A vocação à santidade é vocação a ser comunhão entre os santos ou fiéis em Cristo. É a comunhão de graças recebidas e a comunhão
de cooperação ou de ajuda entre as pessoas, entre nós que formamos o mesmo corpo místico de Cristo. Esta é a nossa vocação. Fiel é Deus que os chamou a viver em comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nos recorda Paulo na primeira carta aos Coríntios. A união com todos os santos ou irmãos na fé, nos recorda ele na carta aos Efésios. E essa união com todos os santos ou os irmãos na fé é uma ascética permanente, de deixar que Cristo viva, pense, sinta, ame, ore, haja, sofra e se alegre em nós para o bem dos demais. É uma comunhão sem fronteira na geografia e no tempo, e ela tem uma eficácia missionária. E agora, queridos irmãos e irmãs, eu aprofundo muito rapidamente o tema das exéquias cristãs. Estamos no mês de novembro, celebramos no dia 2 todos os fiéis defuntos. É preciso ter muito presente, queridos irmãos, que como todos os momentos da vida humana, também a dor da morte e separação dos entes queridos se santifica com a celebração comunitária do mistério pascal. Esta celebração ezequial da passagem para a eternidade, por meio de orações e de vivência da caridade, culmina na Eucaristia. Na Eucaristia, que é o tornar presente o sacrifício redentor de Cristo e o início das bodas eternas, ou encontro definitivo com Ele no céu e na ressurreição final. Chama-se exéquias ao conjunto de ritos e orações, a modo de honras fúnebres, funerais, que a comunidade eclesial celebra por ocasião da morte de um fiel cristão. Assim se cumprem os próprios deveres exéquias para com os defuntos. Por isso a igreja oferece sufrágios em seu favor, em favor dos defuntos. Tem sentido de despedida momentânea da parte daqueles que vivem da mesma esperança de ver a Deus e de ressuscitar em Cristo. O tom de esperança próprio das exéquias cristãs sobressai por meio do canto dos salmos e da vigília de oração na serenidade da espera. Nas exéquias sobressai a expressão da fé e da esperança na ressurreição, por meio dos sinais celebrativos da comunidade, que se sente unida ao fiel que já passou para o além. A celebração tem lugar principalmente na casa do defunto e no templo no qual ele, com a sua família, celebrava os mistérios de Cristo. A igreja confia o fiel defunto entregando-o nas mãos do Pai como oferenda unida à Eucaristia. O adeus do defunto se converte em recomendação a Deus e em esperança de encontrar-se de novo de modo definitivo. Esta celebração é vivência, testemunho e anúncio da morte e ressurreição de Cristo, que dá sentido à vida e à morte. É um momento privilegiado pelo qual a comunidade cristã se faz missionária na comunhão dos santos, dando testemunho de que a morte foi vencida por Cristo ressuscitado. Creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna. Assim professamos no credo. Estes sinais formam um sacramental no qual se expressa a fé no mistério pascal, inserindo-a nas diversas culturas e situações humanas. Que o Senhor nos conceda, amados irmãos e irmãs, a viver sempre, cada vez mais, uma intensa compreensão do mistério da morte, à luz do mistério de Cristo ressuscitado, e viver com fé, esperança e amor as exéquias cristãs, nos fazendo presentes no momento da dor de tantas famílias que perdem seus entes queridos, mas nos fazendo presente com o anúncio da ressurreição de Cristo, penhor e garantia de ressurreição para nós. Deus a todos